Divã está de volta. Para participar do programa é só escrever aqui pra gente. Mande sua pergunta, sua opinião. Enfim, esse programa de hoje, a Síndrome de Peter Pan, foi eleito, na verdade, graças a um e-mail que nós recebemos. otv@otv.tv.br. E não se esqueça, para assistir o programa pela internet é muito fácil. Acesse o nosso site, otv.tv.br. O programa de hoje discute a situação das pessoas que são diagnosticadas de alguma maneira com a síndrome de Peter Pan. A imaturidade na fase adulta, as dificuldades em aceitar as responsabilidades, as cobranças da vida, porque afinal de contas a vida cobra mais cedo ou mais tarde. Agora nós vamos ver a opinião de duas pessoas, né, que nossa equipe abordou nas ruas. Uma diz conhecer alguém com problema, mas não convive com essa pessoa. Já a outra admite ter um filho com essas características. Vamos lá. Cândida, é o seguinte, você já ouviu falar na síndrome de Peter Pan? Não. Você já conhece alguém imaturo, irresponsável, mesmo adulto, não quer crescer, não quer assumir responsabilidade? Já. É da tua família? Não. Como que é conviver com uma pessoa assim? Acho que é difícil, né? Na minha opinião, seria difícil. E você acha que aí quem é o culpado? É a própria pessoa que não quer crescer? É os pais, é a educação? Educação, os pais têm que acompanhar, né? Então você acha que isso, de repente, a educação, se ela for diferenciada, isso pode mudar? Na tua opinião, o que vai acontecer com uma pessoa assim no futuro, sem pai e sem mãe por perto? Se ela for do jeito que você está falando, assim, nada de bom. Infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa dela, né? Eu tenho dó, mas não tenho o que esperar. Eu tenho um filho desse jeito, um pouquinho, né? Já com muito mais idade e não vejo a vontade dele crescer. Entendeu? A própria pessoa não quer crescer. Não procura. Não procura crescer. O que o senhor faz para ajudar? Tudo que um pai pode fazer, mas ele não. Assim mesmo, a gente falando, eu falo daqui e do outro lado já esqueceu aquilo que eu falei. Qual que é a idade dele? Tá com 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. E não cresceu ainda. Para mim, ele não é adulto ainda. Não é adulto ainda. E o senhor espera o que do futuro dele? Que um dia ele abra a cabeça, né? Porque tá difícil. Pai e mãe não duram para sempre, né? Sim. Gente, é difícil a gente não colocar ali a opinião, às vezes. É muito complicado, porque quando você se depara com uma situação dessa, o próprio pai admitindo que o filho pode ter o problema, né? Que o filho tem essas características. É difícil, ele se emocionou, né? Porque é difícil. Para ele, na verdade, esse senhor tem mais 2 filhos. Então, outra situação. Os outros filhos são diferentes desse. O que acontece, mesmo ele dizendo e repetindo que a educação foi igual para os 3? Então você vê, de alguma forma não foi. Porque assim, quando os pais consideram que os filhos têm vamos dizer, uma condição natural de romper barreiras, de amadurecer em determinados conflitos que a vida vai trazendo, e eles vão deixando esses filhos caminhar o seu caminho, né? Mas quando ele acredita que os outros são fortes, mas esse aqui precisa, porque ele está sempre pedindo, porque ele está sempre em condição precisa de ajuda, ele está sempre se colocando numa situação onde ele não pode, de vítima, né? Que todo mundo tem, coitadinha de mim, eu não tenho, vocês precisam me dar, vocês podem, por que não me dão? Eu quero agora. É uma situação de criança. Não é verdade? E, às vezes, os pais, sem ter essa percepção, acabam beneficiando aquele filho, super protegendo aquele filho. Tanto que os outros debandam, vão embora, acabou. Vão voar a vida, vão acontecer, né? Você sabe que isso parece até no reino animal? Acontece isso. Como? Os passarinhos, eles criam os seus filhotinhos. E a passarinha ensina ele a caçar, pegar a sua comidinha e tal. Um certo belo dia ela acorda
e pica a cabeça desse passarinho dela. E ele tem que ir embora, ele tem que voar. E se ele volta à noite para o ninho, ela permite que ele fique. No dia seguinte, ela pica a cabeça dele de novo. E esse ritual acontece por 3 dias. Depois disso, o que acontece? Ela percebe que esse passarinho não vai embora. Então, ele pode ficar sim. Só que ela vai colocar novos ovinhos. Quando nascer aquela ninhada, esse passarinho vai ter que buscar alimento para esses filhos dela. É a condição da natureza. É uma forma dela mostrar que, mesmo ela ficando próximo ao ninho, ele ficando próximo ao ninho, ficando ali com a família, vamos dizer, ele tem responsabilidade. Tá? Os outros vão criar a vida. Vão escolher suas parceiras. Tá, você quer ficar, assumir essa responsabilidade da vida. Vai assumir a responsabilidade. Isso é a passarinho na natureza. Gente, nós temos nossos filhos em casa. Um belo dia, se a gente não preparar esse filho para que a gente possa abrir a porta e falar, vai viver a sua vida? Quando é que você vai fazer isso? O dia que você cansar de olhar para ele? Você pode nunca cansar de olhar para o seu filho, ele vai ter 60 anos, é seu filho, ele vai aparecer, vai ficar ali, direto junto com você. Não, e se a gente parar para pensar também, veja a situação dos pais. Os pais estão envelhecendo, estão se aposentando, querem curtir a vida, querem largar um pouco os filhos, querem curtir uma praia, querem viajar, mas não pode, tem que ficar ali acocando o filho, o velho filho, o filho velho. Ou criando os dependentes desse filho, que ele é dependente do pai, mas ele cria dependentes também para esse pai. Ou realmente são pessoas que eles não conseguem sobreviver sozinhos em qualquer lugar, então mora junto, tem partilhado desse tipo de situação. Então o casal realmente se aprisiona em mais uma fase, que é como se eles tivessem filhos pequenos e filhos adolescentes. E aos pelo 65, jeito, a criação vai ser igual. 70 anos. E a criação vai continuar na mesma linha. Porque qual que é o aprendizado que essa nova criança está vendo? Está tendo. Se ele pode, eu também posso. Né? Então, de repente, se o meu pai depende, a vida é assim, é natural depender. Não, mas chega um momento que essa criança vai começar a perceber que o pai ou a mãe... Se tiver outras pessoas saudáveis por perto, sim. Porque a referência pode se tornar numa outra pessoa. Porque na verdade o pai ou a mãe, que são os Peter Pans, digamos assim, acabam se tornando irmãos do filho. Porque não tem responsabilidade nem com o filho. Não, Carla, tem também aqueles pais que eles não conseguem perceber que esse filho pode crescer e que cresceu. Tá? E eles sufocam os filhos. Então, de alguma forma, os que saem dali e vão tratar da sua própria vida, eles fizeram um referencial mais positivo nesse aspecto fora de casa. Pode ser com um parente, pode ser com amigos, enfim. Mas eles tiveram a percepção de ver, na minha casa acontece desta forma, na casa do fulano, do ciclano acontece de tal forma. E escolher que talvez aquela forma seja melhor. Exatamente. Tá? Olha só, gente, nós conversamos com a escritora Marilis Vargas e ela comenta um pouquinho sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha? Marilis, o que é síndrome de Peter Pan e ela tem alguma ligação com a educação que vem de casa, que vem dos pais? Foi considerado, né, a síndrome de Peter Pan a situação daquela pessoa que não quer crescer, que se recusa a amadurecer, que se recusa a passar para uma nova fase da vida, que quer se manter, digamos assim, dentro dos privilégios que a infância oferece, que é falta de responsabilidade, aquela superproteção. E aí entra essa participação dos pais, muitas vezes superprotegendo demais, impedindo daí que aquela criança, né, enfrente, né, os desafios da vida, favorecendo demais as situações. E isso pode provocar daí esse eterno imaturo, né? Uma pessoa que não amadurece, que não consegue se assumir como um ser independente, um ser adulto que vai enfrentar aí um mercado de trabalho, ou ter uma família, enfim, enfrentar os desafios aí de uma vida moderna, de uma vida adulta. Ok. Bem, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo.
vamos às orientações básicas, principalmente para a família. Como que a família percebe o erro antes que a coisa chegue num nível e que não dê mais para voltar? E até eu emendo uma outra questão, que é a seguinte: dá para voltar atrás? Se essa pessoa está com 50, 60 anos, dá para aprender ainda? Olha, tem muita chance de... Todo mundo pode acordar em qualquer momento da sua vida, né? Eu não tenho essa questão de que as pessoas de determinadas idades não conseguem fazer mudanças na sua vida. Conseguem sim, né? A não ser que tenha alguma questão de dependência, como eu te falei, a pessoa realmente é considerada incapaz de estar assumindo trabalhos e responsabilidades na vida por alguma questão, comprovadamente, né? Agora, por ser só um padrão da dinâmica da família, sim, por que não? Porque dentro dessa família não são todos iguais. Todas as famílias têm perfis diferentes dentro da própria família. Quando você escuta pai e mãe dizendo: eu apliquei as mesmas regras e o mesmo tipo de educação para todos os meus filhos e cada um se deu bem diferente na vida, isso é porque as pessoas são diferentes. A gente tem que aprender a respeitar e a conhecer as diferenças entre elas, né? Então, se existe dentro da família uma pessoa que está se direcionando para um aspecto total de continuar na dependência emocional e financeira, essa família tem que se movimentar. Primeiro que alguém deve dar a escuta a ela, não é verdade? Ela tem que escutar dentro da família que esse processo não está certo, você vê, é uma coisa que não vai dar certo, porque acontece alguma coisa com vocês, que vai ficar seu filho, né? E normalmente isso acontece, mas há negação do processo por parte dos pais. Porque para aquele que está sendo beneficiado por isso, mas não satisfatoriamente criado, vamos dizer assim, porque, como eu te falei, é uma pessoa que também sofre, né? Eu vejo assim que ele vai continuar pensando aquilo que ele realmente pensa da vida. Talvez, como ele deva viver mais bonitinho, eu vou frequentar mesmo uma academia, mas eu não estou pensando em frequentar um emprego, alguma coisa assim, que realmente vai me trazer sustento disso, né? Eu quero o que há de melhor no mercado, então se eu posso consumir, ficar mais bonitinho, porque afinal de contas, um namorado aqui ou uma namorada ali, isso são coisas que fazem parte da vida. Quer dizer, é só o bem-estar. Eu tenho que parecer bem para todos, para a sociedade. Gente, se a vida fosse assim, seria tão bom, né? Ser imaturo, jovem, curtir a vida é muito bom, mas as responsabilidades são necessárias, até para que nós possamos criar uma barreira natural contra as mudanças da vida, porque a vida gira e gira muito rápido, né? Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, foi muito bom. Já acabou esse programa, você pensa nesse assunto. E olha, tem muita coisa para falar nesse assunto. Exatamente, muita coisa. Por sabermos de tudo isso, na próxima semana nós vamos também continuar o assunto sobre criação de filhos e a importância da palavra não na vida das crianças, nas nossas vidas. Para participar do programa é simples, manda um e-mail pra gente a odivan@otv.tv.br e não se esqueça, nosso site anota aí, otv.tv.br. Então a gente se vê semana que vem. Tchau! Hip hop.